Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje, nesse domingão de carnaval, sem carnaval, a gente tem uma live muito especial com uma querida que é a Dani do Vale, onde a gente vai falar sobre os perigos ocultos nos rótulos dos produtos. Já já eu vou chamar a Dani para a gente começar essa live. Vou só aguardar mais um minutinho para o pessoal começar a entrar. Boa noite, Jéssica. Boa noite a Dani, que já está online, a nossa convidada. Boa noite. Já vou chamar a Dani aqui. Oi, Dani, boa noite. Oi, Babi, boa noite. Gente, essa é a Dani do Vale, minha querida, do perfil Não Tóxicos e Afins. A Dani, ela faz um trabalho na internet, através do Instagram dela, falando sobre a toxicidade nos rótulos dos produtos, um trabalho muito interessante, que eu sempre indico para as pessoas aqui, além de ser minha cliente, além de ser cliente da Arte Verde, inclusive daqui a pouco a gente vai conversar e falar sobre o nosso feliz encontro, conhecer o trabalho da Dani me ajudou a ajudar outras pessoas, porque eu gosto muito de compartilhar as impressões dela, juntamente com uma de uma outra querida, que é a Skincare com Plantas, que é a Camila, também tem um perfil fantástico, e depois, inclusive, na descrição do nosso vídeo eu vou deixar tanto o arroba da Dani, quanto o arroba da Camila, que faz muita diferença para a gente saber mais a respeito do assunto. Dani, por favor, se apresenta para o pessoal. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Dani, do Não Tóxicos e Afins. É um perfil voltado para ajudar a leitura de rótulos e essa descoberta por um consumo mais consciente, voltado para coisas mais naturais, evitando assim ingredientes que fazem mal para a nossa saúde. Então, eu estou aprendendo também, não faz nenhum ano que eu estou nessa, né, que eu sou entusiasta, né, de beleza limpa. Então, eu estou aprendendo e aí tudo que eu aprendo é com muita pesquisa, muitas pessoas mudando assim o modo de consumir e isso é muito legal. Inclusive, vou fazer aqui um convite para o pessoal, caso aconteça da nossa live dar uma travadinha, ficar às vezes um pouquinho demorando para carregar. Por favor, gente, isso é normal. Nós estamos aí num período de Mercúrio retrógrado. Para quem sabe um pouquinho só de astrologia, já sabe que a tendência de internet cair, celular travar, faz parte do nosso show, tá? Quem trabalha com tecnologia vai estar aí exposto a isso, tá? Bom, Dani, eu vou começar te perguntando, inclusive, né, uma das perguntas que vieram para nós é como surgiu o seu interesse sobre a toxicidade nos produtos, essa vontade de entender melhor e estudar os rótulos. Então, faz uns 3 anos que eu comecei nessa busca de mais saúde, né?
procurar saber mais com relação aos alimentos, né? Foi em meados de 2017 eu comecei a estudar, a pesquisar, com a ajuda da minha irmã também, que sempre foi mais ligada nessas coisas de sempre procurar saber o que está por trás de tudo, saber o que está consumindo, né? E aí a gente começou a fazer pesquisas e a gente começou a fazer várias mudanças em relação à alimentação. O efeito que o glúten faz, né, no nosso corpo, o açúcar, uma alimentação realmente mais saudável. Mas essa parte dos rótulos e cosméticos, eu comecei o ano passado, por volta de junho, mais ou menos, que foi quando eu descobri que eu tenho endometriose. Né, eu sempre fui assintomática, né? Não tinha grande. Quer dizer, eu tinha alguns sintomas, mas nunca achei que fosse da endometriose, né? Porque a gente sempre associa a endometriose a muita dor, muito desconforto, e eu não tinha isso. Então, eu nunca desconfiei que eu fosse portadora de endometriose. E aí eu comecei a pesquisar e ver o porquê, né? Por que as mulheres desenvolvem a endometriose. E aí tem como que diz? Estudos, Teorias. né? Isso. E várias teorias, são cerca de 7 teorias, né, de por que as mulheres desenvolvem, né, a questão da genética, né. Mas o que me chamou a atenção foi da epigenética, que é como os nossos genes, eles são alterados, né, o comportamento deles pela epigenética, ou seja, o ambiente, as coisas que a gente é exposto no dia a dia. Né? A endometriose ela tem mais de 200 genes, né? E dependendo Uhum. daquilo que a gente, do modo como a gente se comporta, daquilo que a gente consome, ela vai definir como que aqueles genes vão agir dentro do nosso corpo. E pesquisando bastante, eu descobri que dioxinas, né, são muito, influenciam muito, porque elas ativam a atividade estrogênica no nosso corpo. Uhum. Nós mulheres, né, já sofremos com essa questão do excesso de estrogênio no corpo que causa várias coisas, né? Até aquilo que as mulheres vão muito na esteticista, né? Problema de acne, celulite, manchas na pele, muitas vezes são causadas por excesso de estrogênio no corpo. É E aí verdade. eu comecei, né, você que é da área também, né, dessa parte, você entende bem, né, Babi? Sim. Então eu comecei a pesquisar e aí me chamou muito a atenção essa questão das dioxinas. E aí eu fui pesquisar, gente, foi a pesquisa da minha vida, foi sobre as dioxinas, né? Onde elas estão? Elas estão em todo lugar, Em todo né? lugar. Em todo lugar. No ar que a gente respira, né? Aquela fumaça do carro, do caminhão, né? A gente passa pela gente, a gente respira aquilo ali. Tá na carne, tá no leite, tá em tudo, Tá em porque tudo. tá em tudo, tá em tudo. Infelizmente, por essa questão da indústria, né? A indústria, ela, na produção, por exemplo, quando eles vão produzir o papel, né? O processo de branqueamento, né? Das coisas, eles usam cloro nesse processo, né? E ele acaba gerando essa dioxina. E aí, os afluentes da fábrica, né? Que são os dejetos ali, né? O que é despejado no rio, né, acaba poluindo a água, polui o solo, aí o animal vai lá, come aquilo volta para a gente através da água. É uma cadeia, né? Um ciclo é, infinito de contaminação a respeito disso. Inclusive, eu trabalho com a ginecologia natural há muitos anos e eu sempre comento com as minhas clientes, principalmente aquelas que me procuram com a questão da endometriose, eu falo que não é somente uma questão de tratar o problema, os sintomas, é toda uma mudança de estilo de vida envolvida nessa questão, né? E isso mesmo. E assim, não dá para sair do mundo, né? A Não, gente, não, se a gente infelizmente quiser não dá. levar, se a gente quiser levar uma vida totalmente limpa, vai ter que ir para outro planeta, ainda com muito cuidado, né? Porque onde o ser humano vai, ele consegue poluir.
né? É Então, verdade. mas eu penso assim, né? O que a gente puder fazer, que tiver dentro do nosso universo ali, que a gente consegue controlar, por que não, né? A gente fazer. Por exemplo, na questão das dioxinas, já é bastante divulgado isso, a questão dos absorventes descartáveis, né? E é uma das coisas que eu bato na tecla, que é a primeira coisa que a mulher que tem, não somente endometriose, mas cólicas fortes, problemas com o fluxo menstrual, é mudar isso. Isso. Até mesmo eles fizeram estudos, né, e descobriram parabenos, várias coisas no sangue menstrual da mulher, né? Quer dizer, tudo que a mulher usa, né, fica ali, né, a mucosa vaginal é a parte mais, né, mais sensível ali, que tá mais Vulnerável, né? isso, exatamente. Então, aí foi a que abriu assim a minha mente, foi essa parte, né, das dioxinas, né, e a questão dos absorventes descartáveis. E aí eu comecei a pesquisar também outros disruptores endócrinos, né, que aí já parte para outros ingredientes que a gente encontra no shampoo, no condicionador, na maquiagem, né, no batom. E aí foi essa busca por essa questão da minha saúde, para impedir que a doença não avance mais, porque eu tenho indicação cirúrgica, inclusive, e, e a endometriose ela vai acometendo vários órgãos, né? Ela Sim. parece um tapete, né? Eu não sei como explicar de forma mais simples, assim, mas ela vai Ela, pegando ela se alastra. Se você não tiver alastro. uma forma de controle eficaz, ela pode subir para o intestino, ela pode ir para vários lugares. Isso. E, assim, né, muito se fala da menstruação retrógrada, né, que a mulher Uhum. menstrua, mas aí uma parte dessa menstruação volta, né, pelas trompas, né, e aí vai para os outros órgãos, né, mas ainda há muita controvérsia com relação a essa teoria, né? Se é assim mesmo. Mas uma coisa que é certa é que todas as lesões de endometriose elas respondem com um estrogênio, é como se elas tivessem o próprio estrogênio delas, tá? E aí, quanto mais você recebe, né, os xenoestrógenos, né, que são os estrogênios que não fazem parte do seu corpo, ela responde, né, com as lesões e aí vai tornando a doença mais ativa, mais inflamatória, né? Exato. E, infelizmente, para a maioria das mulheres é uma doença muito dolorosa, né? Muito. Extremamente dolorosa. Né? E Imagina, uma a das. mulher está menstruada e ela tem vários focos de endométrio ali respondendo, né? Além do que ela já tem naturalmente. E você sabe que ela é uma das doenças mais difíceis de serem diagnosticadas na mulher. Existem até Sim, estudos que leva em média uma década para uma mulher sim, ser exatamente. diagnosticada. É muito triste, ou seja, a mulher fica uma década sofrendo para depois ter um diagnóstico e um tratamento que muitas vezes acaba não sendo eficaz. Não, infelizmente o tratamento é com progestágenos, né, que são sintéticos, né? É como se fosse, não é, não, algumas mulheres até tomam anticoncepcional, né, para Sim, tratar, mas tem as outras drogas, né, que agem para diminuir, né, para suprimir um pouco o estrogênio, né, a ação do estrogênio. Só que causa vários efeitos colaterais. A gente vai ler a bula muito. desses medicamentos, Ali, câncer de mama, aliás, né, várias aliás, coisas. ler rótulos e ler bulas, se a gente tivesse esse hábito, né? Se a gente transformasse isso num hábito, a gente mudaria assim os nossos hábitos e formas de vida em acho que 80% logo de cara, né, Dani? Exatamente, exatamente. É uma questão assim, a gente tem que assumir
o protagonismo da nossa saúde, né, da nossa vida. A gente não pode deixar a nossa saúde unicamente na mão de um médico, né? A gente, até mesmo se você escolhe qualquer tratamento, né, alopata com medicamento, você tem que fazer a sua parte. Você não existe pílula mágica, né? Todo tratamento para Não. ter eficácia precisa dessa cooperação do paciente, né? E envolve Sim, mudança de estilo de vida. A endometriose como é uma doença tem a ver com os nossos hormônios, a gente sabe como os hormônios eles reagem, né, a estímulos externos, ao estresse, à alimentação, tudo, né? Então, sim. a gente precisa assumir esse protagonismo e não deixar só na mão de um médico, porque a endometriose, assim como várias doenças, é uma doença pouco compreendida ainda, né? Ela é muito pouco Sim. compreendida. Como você falou, as mulheres levam muitos anos, de 7 a 10 anos para ter o diagnóstico, né? Porque existem várias crenças, por exemplo, dizem que cólica é normal, né? Ah, é normal você ter cólica, né? Não é normal. Não é Não, normal não a é mulher normal. ter que beber à base de soro, parar no pronto-socorro toda vez que fica menstruada, né? Não, isso não é normal, né? E Não, o não é. tratamento, a gente não pode colocar só na mão, ah, vou te dar aqui uma pílulazinha, você vai tomar. Não, é preciso tratar o porquê, né? Se é uma doença que ela tem a ver com o nosso estrogênio, né, e outros fatores relacionados à nossa genética, né, a gente precisa ver quais são os fatores que pioram a doença, né? Eu usar isso Aproveitando, aqui, pode eu vou falar. aproveitar esse gancho, Dani, que uma das perguntas que a gente teve, inclusive, é quais seriam aí os três piores ingredientes disfarçados nos rótulos, né? Na sua opinião. E como a tua especialidade foi fazer a pesquisa voltada para a saúde da mulher, inclusive, né? Porque tem a ver com isso, eu acredito que esses três ingredientes estejam relacionados, ou não? Sim, sim. Eu falo assim, o pior ingrediente, eu nem diria que é um ingrediente, mas é algo que está na nossa vida, que está em tudo, que é o plástico, né? O plástico, assim, ele Aliás, veio para, né? Se tem uma é, coisa que mexe com, que é um disruptor endócrino, né? Mais do que provado já há décadas, é o plástico, né? E o que é vindo do petróleo, né? Então, ingredientes vindos do petróleo têm grande potencial de serem disruptores endócrinos, né? Que mexe, eles mimetizam, né? Os hormônios, eles fingem, né? Quando eles entram no nosso corpo, né? O corpo pensa que aquilo ali é o hormônio natural, né? E aí o corpo para de produzir tanto, né? Porque o corpo vai regulando o tanto de hormônio que precisa ser produzido. E aí, quando entra um xenoestrógeno ou um estrogênio fora, né, que não foi o nosso corpo que produziu, e aí o corpo entende que não é necessário, né, produzir, e aí gera. Eu tô falando assim por alto. Mas é mais ou menos isso que acontece, né? Eles mimetizam, imitam, né, o efeito do hormônio natural e aí o corpo fica refém daquele monte de coisa que é fora, né? Que é sim. externa. Então, E assim, isso que você está falando da questão do plástico é para as pessoas entenderem como vai muito além da questão da sustentabilidade. Quando a gente fala de trocar as embalagens de plástico por vidro, não é só uma questão da gente ganhar na sustentabilidade, mas também tem essa questão. sim, exatamente. O plástico é muito bem, hoje já é muito bem difundidas as informações, né? Você tomar, que nem fala-se muito do BPA, né? Ah, BPA free. Só que não é só o BPA, tem o BPS, tem vários BPs,
né? E que muitos ainda estão em fase de estudos, né? Mas já existe uma evidência. Então, assim, os estudos todos apontam para que a gente precisa evitar mesmo, né? Trocar a garrafinha de água por uma de vidro, né? A gente precisa fazer essas mudanças, nem que seja pelo menos dentro da nossa casa, né? Porque as embalagens plásticas, elas mudando a temperatura, né? Elas soltam, né? Uma espécie de É, gás que vai para o alimento, né? Tanto na temperatura alta, né? A gente tem mania de colocar as coisas no micro-ondas, né? Tanto a temperatura alta como baixa, ocorre essa modificação aí do componente e aí gera contaminação, né? Então, para começar, assim, falando do ingrediente, eu acho que seria isso, a gente trocar as nossas embalagens, né? Procurar usar menos esse produto porque faz mal. E aí tem outros, por exemplo, petrolatos, tem os parabenos, que já são bastante conhecidos, né? As pessoas já, esses ingredientes já estão na mira já. Mas infelizmente ainda tem muito produto aí, muito produzido, né, com esses ingredientes. Então, inclusive, outra pergunta, né, que deixaram na nossa caixinha é o que é o greenwashing, que inclusive é uma das coisas que mais está sendo abordada agora. Falei correto? É greenwashing mesmo, né? washing, uhum, que seria Está uma sendo lavagem super verde, falado. né? Isso. Isso. É porque assim, né? Por exemplo, a gente pegando o exemplo dos parabenos, né? Foi lá no ano tal, eles descobriram, fizeram lá umas pesquisas e descobriram parabenos em células de câncer de mama. Eles fizeram lá uma biópsia, parabenos. Aí veio esse boom, né? A pressão da sociedade, dos consumidores com relação a esse assunto, e aí as empresas tiveram que mudar, né? Tirar o que ele entrou na mira das pessoas, né? Modifica, quando ela vê que um ingrediente ele tá na mira do consumidor e sabe que ele não vai usar, né? Porque tem aquele ingrediente, então ela troca por outro ingrediente, ou ela simplesmente muda o nome do ingrediente. Tá, não vamos chamar ele de parabeno, vamos chamar de outro nome, porque os ingredientes têm vários nomes, né? Vamos colocar aqui, pronto, vai resolver o problema. Um exemplo dessa questão do parabeno, eles tiraram o parabeno e coloca o metillisotiazolinone, que, segundo as pesquisas mais atuais, ele consegue ser pior que o parabeno. Então, às vezes, você vai lá, você compra um produto lá bem grande, né? Sem parabenos, né? E quando você vai olhar o rótulo, tem metilisotiazolinone, que é pior, tanto é que até aqui no Brasil ele já é proibido em vários países, né? Principalmente na União Europeia, né? Na Europa eles são mais rigorosos, né? Com essa questão dos Não, é. ingredientes. Mas aqui no Brasil parece que está em processo na Anvisa, né, para proibir esse metilisotiazolinone em produtos sem enxágue, né? Porque ele tem causado muito alergia de contato, né? Dermatite atópica, né? E ele é um potencial disruptor endócrino e em testes com animais ele conseguiu causar problemas bem graves, né? Como câncer no fígado, nos rins, né? Então, o Ou greenwashing, seja, esse greenwashing é uma maneira que as empresas encontraram de continuar utilizando alguns ingredientes que são nocivos, sim, mas que com outros nomes acabam passando batido por conta de um merchandising que é criado para parecer que são naturais, é isso.
Sim, é que assim, o greenwash ele é bem abrangente, né? Uhum, Ele é mais focado, assim, não só na questão de esconder o ingrediente, mas de fingir que aquele ingrediente é natural. Por isso que fala greenwashing, lavagem verde. O produto vem lá com uma embalagem verdinha, cheia de flores. Aí eles colocam um ingrediente natural, por exemplo, coco, que é o cocamide, né? Que é uma coisa natural, né? Eles não estão mentindo, né? sim. Tem produtos naturais ali, né? Só que quando a gente vai olhar o rótulo, ele não tem nada de verde, porque ele tem ingredientes ali que são bioacumulativos, que poluem a água, porque essa é uma questão que a gente precisa se preocupar também. Por exemplo, o É. sulfato, né? Todo mundo, não vou usar sulfato, porque o sulfato. Sim, o sulfato, ele faz mal, ele é agressivo e tal, mas o que ele faz mais mal é para o meio ambiente, né? Aquela água que a gente toma o banho, né? Que lava as mãos, o sistema de tratamento de água não consegue tirar esses resíduos desses ingredientes. E aquela água vai voltar para a gente vai beber aquela água, vai ficar na terra, nos animais, né? É tóxico para os animais, né? A gente sabe que tem muitos animais que têm um sistema muito mais sensível que o nosso, né? E vão sofrer mais. Então, gera uma poluição no meio ambiente. Então, assim, essa empresa está praticando greenwashing, né? Porque ela está usando ingredientes que fazem mal para o meio ambiente e que a longo prazo vai fazer mal para o ser humano. Olha lá, Ó, a a gente Thaís sempre acabou falando, de é, a A Thaís acabou de comentar justamente isso. Ó. Meu shampoo de coco está escrito sem parabeno, mas com essa substância que você falou, ou seja, greenwashing. Thaís, exatamente. Então, o greenwashing ele é isso, né? É a empresa usar um discurso, né? Uma propaganda dando a entender que aquele produto é natural, que não tem ingredientes ruins, mas tem, né? Às vezes, e vai, tadinha, se sentiu enganada, decepcionada. Ai, que Mas, bom que você tá Thaís, gostando. esse é o papel justamente dessa live, trazer clareza para as pessoas se protegerem, né, Dani? Assim, porque se a gente faz uma lista assim, o meu objetivo no Não Tóxicos e Afins, eu sei que é muito legal você fazer várias listas, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode. Só que assim, são muitos ingredientes, são milhares de ingredientes. Por exemplo, um ingrediente que eu me preocupo muito com ele, que eu diria assim, que é um dos piores, é o parfum. Porque o parfum, o que é o parfum? Ninguém Pode ser sabe. tanta coisa, né? Pode ser Pode tudo, pode ser tanta coisa. pode ser muita coisa. Porque, por lei, a empresa não é obrigada a contar pra gente o que ela colocou naquela fórmula daquele cheirinho maravilhoso. Que diabo que é esse parfum? Diabo, você falou a palavra certa, um diabo. Né? Né? Mas por quê, né? Então, eu tenho até um post no Tóxicos aqui mesmo, que ali eu cito, né, que em a EWG, né, que é Uhum. uma associação, né, não governamental lá nos Estados Unidos, que ela é bem focada nisso de mostrar para gente, né, inclusive é uma referência até para vocês fazerem pesquisa de ingredientes, vocês podem acessar o site do EWG, porque pegam bem pesado nessa questão, né? E aí eles fizeram um estudo lá com um perfume lá, uma fragrância, e eles encontraram 29 ingredientes tóxicos, né? Então, para gerar um cheirinho gostoso, eles usaram 29. 14, se não me engano, 14 estavam descritos no rótulo, mas os outros 15 não estavam. Eles não são obrigados, né,
a lei dá essa liberdade para eles, né? Eles chamam de segredo industrial. Eu ia falar exatamente isso, segredo industrial, que é justamente o que faz com que algumas marcas tenham fragrâncias que são emblemáticas, né, que são únicas. Só que o que que foi Isso. utilizado para criar essa bendita dessa fragrância? Esse é que é o problema, né, Dani? E até nos, né, que eles falam sem perfume, tem fragrância, porque o fabricante não quer que você sinta o cheiro da química, a química tóxica, né? Porque a gente fala assim, química, né? A gente sempre relaciona coisa ruim, né? Mas não, química é coisa boa também, né? Tudo precisa de química. Mas a química tóxica, né, que existe naquele produto, né, eles não querem que você sinta o cheiro, então eles vão usar ali algo para tirar aquele cheiro. Né? E aí que entra essa, essa infinidade aí de ingredientes que eles podem usar e a gente então, assim, algumas empresas, elas colocam lá, olha, tem lá o parfum aí entre parênteses, mas assim, até hoje eu não encontrei um parfum que tivesse entre parênteses os ingredientes e os ingredientes fossem limpos. Mesmo eles colocam lá informação, mas aí você fala, ok, não quero, não vou usar isso aqui. Mas na maior parte dos casos eles não colocam, né? Eles só colocam lá o parfum e a gente fica na ignorância. O que é bem diferente, pelo menos da maior parte dos produtos dos biocosméticos, né? Que, principalmente os artesanais. Eu vou falar da minha área, que são os artesanais, né? É onde a nossa utilização, a grande maioria, é de óleos essenciais, inclusive para dar fragrância, né? A própria fragrância já é o óleo essencial, ou a sinergia que esses óleos essenciais vão provocar. Ou seja, acaba sendo muito mais saudável para o organismo, claro, da minha concepção, né? Sim, entre um e outro, embora que tudo exige o cuidado e a quantidade também, né? Que a gente sabe que os óleos essenciais é muito concentrado. Né? Então, se você Sim, errar a mão ali, um problema sério pode ter ali a pessoa que está usando, né? Então, exige exato. muita responsabilidade de quem tá produzindo. Então, o greenwashing é isso, né? É quando a empresa ela se apropria de um discurso, né, de sustentabilidade, de limpo, até nessa questão da sustentabilidade, às vezes até os ingredientes eles são limpos, mas a forma como é produzido não é sustentável. Às vezes gera uma poluição, né? Às vezes a questão dos funcionários ali, a questão de como eles trabalham, né? O ambiente de trabalho. Então, tem várias formas de você praticar o greenwashing, isso é muito abrangente, mas de cara, assim, para nós trazendo bem, para quem não conhece esse mundo natural que está começando agora, é sempre analisar isso, né? No supermercado tá cheio de greenwashing, na farmácia tá cheio, aquelas embalagens lindinhas, uma gracinha, tudo verdinha. Você fala, ai, gente, que vou usar isso aqui, muito O bom. V, o V de vegano. Isso, né? Algumas empresas inventam selos, isso também é bem se atentar a isso, né? Muitos selos não são verdadeiros, né? Ela simplesmente foi lá e desenhou lá um selinho. E a gente sabe até que essa questão de selo é bem complicado também. A gente precisa dos selos, né? Eles dizem muita coisa, né? Porque para a pessoa ter aquele selo, passou por vários processos. Mas a gente entende também que muitas marcas, principalmente artesanais, né, não tem condição de ter aquele selo, né? Então, são marcas que estão começando, que têm poucos anos, né? Então, para você chegar a ter um selo, né?
demora. Então, vai da gente conhecer quem está fazendo, né? Quem é a pessoa que está fazendo, né, Babi? Nosso primeiro contato, né? Mais de uma hora no WhatsApp, né? Eu perguntei várias coisas, qual era o conservante que você usava, se você usava sintético, se você usava natural, assim, coitada da Babi, ela foi muito, muito paciente, porque eu fiz todas as perguntas que. E assim, ela respondeu todas e eu me senti segura de usar. Eu uso de olhos fechados os produtos dela, porque eu tenho essa confiança nela, né? Dos produtos. E eu acho que isso é muito legal, né? Ter essa relação, né? Do cliente, né? E da marca. E eu acho que esse é o grande diferencial do produto artesanal, é de você poder dar um suporte para o seu cliente e explicar para ele o seu processo, as suas matérias-primas, o que você está Uhum. utilizando, justamente porque você não é a primeira e não vai ser a última, eu tenho certeza, mulher que me procura, ou pessoa também com problemas de alergia. Eu atendo várias pessoas com problemas de dermatite atópica, vários tipos de problemas de pele relacionados a alergias e que não podem utilizar qualquer coisa. Então, é Uhum. necessário dar um atendimento para essa pessoa, não apenas, não que os outros não mereçam, todo cliente que chega até mim vai receber sempre o mesmo tratamento atencioso, mas esses que têm certos tipos de alergia e de especificidades vão precisar de uma atenção ainda maior na hora de eu manipular esse produto para ele. Então, as marcas pequenas, elas têm essa vantagem de poder conversar com o cliente e expor para o cliente expor para o artesão qual é a sua real necessidade, né? Então, eu realmente fico assim Sim. muito feliz quando algum cliente fala assim, nossa, você é super paciente para explicar, você explica, você conversa, você diz, assim, porque é o meu trabalho, eu amo o que eu faço. Então, para mim, já é natural. Olha lá, Babi me salvou, o desodorante da Arte Verde é o único que não me dá alergia. São esses feedbacks que fazem Sim. tudo valer a pena. Tudo faz valer a pena. Sim, com certeza. É isso que a gente não consegue, né, ter com as grandes marcas, né? Fica. É por isso que eu falo, né, que é um caminho sem volta, né? Quando você começa, você entra nesse universo, né, de beleza limpa mesmo, de verdade, você não quer voltar, né? Porque existe essa comunicação, né? Entre quem produz, né? E o cliente, né? O produto é para as necessidades da gente, né? Da própria pessoa, né? E isso a gente Exatamente. não consegue ter, né? Com... Não. E aí, inclusive, continuando nessa linha, perguntaram qual seria o cosmético industrializado mais tóxico de todos, né? Ou, aí eu entrei em contato, conversei com a pessoa e ela deixou até um adendo. Qual que seria o primeiro item que a gente deveria pensar em trocar na hora de optar pelos cosméticos naturais? Qual seria aí o mais tóxico que a gente deveria considerar na hora de fazer as trocas? Então, essa parte, essa questão, como eu já falei, né, dos parabenos, dos sulfatos, porque assim, a indústria, ela acaba gerando um problema na gente para vender uma solução. Se a gente usa um produto muito agressivo, né, por exemplo, um shampoo com sulfato, né, a gente vai gerar um problema para o nosso couro cabeludo, né, porque ele vai enfrentar uma limpeza muito pesada, porque o sulfato ele foi criado para tirar coisas muito pesadas como graxa, né, usado nos lava-jatos, né, para limpar os carros e tal. Então, é uma coisa muito agressiva para o nosso couro cabeludo. E aí, a partir do momento que a gente usa um produto desse no nosso cabelo, a gente vai ter que usar um outro produto para tentar resolver aquele problema.
Só que aquele produto não vai resolver, ele vai criar uma capa em volta do fio, que eles falam, ah, isso aqui tem silicone, tem não sei o quê, né? O silicone é outro vilão, né? Porque ele só cria um aspecto, né? Quando a gente faz a escova no cabelo, né? O cabelo tá lindo, brilhoso, maravilhoso. A gente lava, assim, meu Deus, né? Não é o mesmo cabelo. Porque eu fiz escova no cabelo por muitos anos, então, Eu gente, o cabelo ficava também. maravilhoso, né? Mas depois que tirava tudo, eu falei assim, meu Deus, você não tem como, tem que fazer escova de novo. Então, a gente precisa pensar nisso também, né? A questão da agressão, né? Do produto ser muito agressivo para a nossa pele. A nossa pele, ela tem uma microbiota, as pessoas falam tanto da microbiota intestinal, que são aquelas bactérias do bem que fazem o trabalho dela. A nossa pele também tem, né? Ela também tem os bichinhos lá trabalhando para manter ela. Quando a gente usa uma coisa muito agressiva, a gente tira tudo isso, né? E a gente vai ficando refém de mais e mais produtos, né? É a mesma questão de quem tem a pele oleosa, que aí vai, tira toda a oleosidade da pele e aí depois sofre o efeito rebote. Isso. É, uma vez eu até fui numa farmácia, né, que eu sempre sofri com essa questão de pele oleosa. E aí a farmacêutica ela falou assim, olha, não usa esses produtos tipo asepsia, né, que tem enxofre, porque o enxofre, você vai ter que usar o enxofre a vida inteira. Na hora que você para de usar o enxofre, dá o efeito rebote. Né? Então você vai ter que usar sempre, porque na verdade ele não vai tratar o problema. Por que, que você tem a pele tão oleosa? Né? O que está faltando nessa pele? O que a gente pode resolver, né? Mas ele só vai mascarar, né? Ele tira ali na hora a oleosidade, mas ele não resolve o problema. Mesmo como a gente começou no começo da live, né? Falando dos medicamentos, né? Eles tratam dos sintomas, mas o que está acontecendo nesse corpo, né? O que tem de errado nele? O que precisa ser, né, reavaliado? O que precisa mudar, né? Às vezes as E, pessoas até se vangloriam. Olha, minha necessaire aqui tem um monte, tem remédio para dor de cabeça, tem para digestão, tem isso, tem aquilo, mas como assim, né? como assim? Como assim, né? A gente, né, se vangloria de ter um monte de coisa, né? De ter um monte de coisa sintética que vai fazer mal para, né? Porque eles arrumam de um sintoma, mas prejudica de outra forma. Então, para começar, prestar atenção nessa questão desses ingredientes que já são muito falados, né? Já são bem divulgados, né? E tomar cuidado com os conservantes, né? Por exemplo, triclosan, que já está mais do que provado, né, dos efeitos que eles fazem. O desodorante, a questão do alumínio, né? Assim, já tem muita coisa, e eu estou falando de ingredientes que antes de eu fazer essas pesquisas, eu já ouvia falar. Eu sempre ouvi falar do alumínio, do triclosan, do parabeno, só que assim, eu vivia acho que numa bolha. Eu não prestava atenção, achava que fazia mal para os outros, mas eu. Tudo é uma questão do despertar, né? Eu sempre faço essa análise de que cada um tem o seu momento mesmo, não tem jeito. E essa questão que você está falando sobre qual seria, né? Eu também acho que tem muito a ver com as questões das alergias, porque nem tudo que faz bem para mim faz bem para você. Exatamente. Até o que Exatamente. é natural, até o que é natural. É o natural, isso mesmo. Muito bom você citar isso, Babi, porque a gente também vê muita banalização de ingredientes naturais, né? Tem até um aplicativo que eu posso deixar como uma dica para vocês que querem começar, Por é o favor. Ingrid, né? O Ingrid, ele você né, pega um produto, aí você vai lá, tira a foto, né, com o aplicativo, ele vai fazer a leitura, né, do rótulo e aí ele vai mostrar para você, né, ele até tem as cores lá, né, tá em vermelha, porque ele explica. Só que o Ingrid, eu tenho
assim, uma ressalva com ele, porque a fonte de pesquisa dele é a Wikipédia. E a Wikipédia a gente sabe que é terra de ninguém, né? Todo mundo coloca o que quiser ali, né? E quando a gente vai pesquisar no Ingrid a questão dos óleos essenciais, por exemplo, ele fala assim que não tem problema nenhum, que é uma maravilha. Então, assim, a gente precisa pesquisar mais, né? Não dá para seguir. E aí, então, existe essa banalização dos componentes naturais, né? Que nem tudo que é natural, até um limão, se você passa o limão na pele e vai tomar sol, né? Então, assim, os óleos essenciais é a mesma coisa, né? Não é porque aquele produto, não, ele tem óleos essenciais, não vai fazer mal para mim. Pode Observa. fazer, pode fazer mal. Inclusive, dois recados. Nós vamos ter mais adiante uma live com uma amiga minha que é nutricionista para falar essa questão do que a nossa alimentação interfere na saúde da nossa pele. Foi uma coisa que inclusive a Dani acabou de falar, que é o alinhamento do que você consome dentro e fora, Exatamente. né? Para poder Sim. alinhar, porque não adianta nada, gente, ter um skincare maravilhoso, ter trocentos mil produtos de skincare e no final do dia ir lá e meter o pé na jaca e comer tudo que você sabe que depois vai virar gordura no seu rosto. Sim. E até, por exemplo, as alergias, até alergias que a gente tem, por exemplo, uma rinite, uma sinusite, uma dor de garganta, também afeta a nossa pele, né? Afeta demais. Afeta a nossa pele, causa manchas. Eu já tive problemas de manchas na pele e, na verdade, era alergia. A nossa pele, imagina, né? É o maior órgão do corpo, né? Ela é muito inteligente. Você Ela é colocou alguma demais. coisa, a pele vai responder, né? E ela grita muitas vezes, né? Ela dá o sinal, você não entende, ela vai começar a gritar. Tanto que tem problemas, tem pessoas que sofrem muito com acne, por exemplo, né? E não descobre. Eu tenho amigas, né, pessoais que têm um problema sério de acne, que já tirou todos os produtos, não usa mais nada que faça mal, mas ela persiste, né? Então é alguma coisa dentro do organismo da pessoa que não está funcionando direito. E aí, assim, não é todo mundo que vai responder dessa forma, Não. né? Cada In- corpo, in- cada pessoa. Inclusive, é justamente uma questão de tentar tratar a fundo a questão, né? Porque às vezes é realmente um desequilíbrio hormonal, às vezes é uma insuficiência vitamínica. Então, é necessário realmente fazer isso que você está falando, investigar, não ter preguiça, não pegar e jogar no colo do outro a responsabilidade pela sua saúde, né? Não terceirizar a sua saúde, que é o que a maioria das pessoas acabam fazendo, né? E outra coisa que nós vamos ter mais adiante é uma live a respeito do uso seguro dos óleos essenciais, justamente porque está acontecendo uma banalização com a utilização dos óleos Gente, passando na essenciais aí. pele, né, gente? Grave, né? Jamais você pode passar óleo essencial na sua Não, pele. tem gente tomando óleo essencial, Com bebendo. água, Ah, porque a escola é, francesa disse que. Ah, não, não, para. Mas isso vai ser um assunto que eu vou fazer uma live são só para isso. toneladas, né? Você me corrige se eu estiver errada, são toneladas, né? Tem uma quantidade muito grande da planta, né? Muito, Para fazer muito. uma quantidade pequena de óleo essencial. Então é muito concentrado, né? Muito. Demais, demais, demais. As pessoas estão, justamente isso que você falou ainda há pouco, a banalização dos naturais criou essa necessidade de, agora tá fácil, em toda a farmácia de manipulação, loja de produtos naturais, tem óleo essencial sendo vendido. E aí, mas é bom porque dá um cheirinho, gente, esse cheirinho é a planta
super, mega, ultra concentrada. E alguns óleos essenciais, eles têm efeitos colaterais reais, não só efeitos colaterais, como toxicidade mesmo. Então, assim, Sim. é importante fazer essa live, eu vou fazer essa live, não sei se ainda esse mês, eu acredito que ainda esse mês, porque a situação tá bem séria, tá bem difícil. Precisa esclarecer, porque por causa dessa banalização, o que acontece é que as pessoas que não são adeptas, né, a uma beleza natural, né, a beleza mais limpa, veem esse tipo de informação e aí já cai no descrédito, né? Fala assim, não, mas olha aí, ó, coisa natural, né? E acontece isso. Não, gente, né? A gente precisa, tudo precisa ser filtrado, né? Então, Tudo. tanto tudo que é sintético e tanto o natural precisa de um equilíbrio, né? Para que não prejudique o nosso corpo, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Eu queria aproveitar esse momento para te convidar para uma próxima live para a gente falar a respeito de transição capilar. O que que você acha? Ótimo, ótimo, porque da parte da minha mudança foi a parte que eu mais sofri. Como achar um produto, né, que não tenha um monte de silicone, que não tenha um monte de conservante, né, que para cuidar dessa cabeleira, né, Que é questão linda, por sinal, que é ah, lindíssima. mas foi a parte que eu demorei mais, assim, aliás, foi a última coisa, assim, que eu consegui mudar, porque foi difícil, mas eu consegui. Eu conto para vocês na próxima live. Então, olha, já fiquem sabendo que depois eu vou combinar com a Dani uma próxima live com ela, onde ela vai contar como foi a senda da transição dela capilar para os naturais, hein? E eu posso dizer que eu até sei mais ou menos, porque eu também usei durante muito tempo escova química, fiz química, pintava cabelo, e eu já vinha com vontade de fazer a transição mesmo, só que eu também estava com muita vontade de raspar a cabeça. Eu falei, sabe uma coisa? Vou raspar. E aí, vai fazer 2 anos agora, em agosto, que eu raspei na zero mesmo, e desde então tá assim, gente, natural, Uhum. não pretendo mais nem pintar e nem alisar. Agora é assim mesmo, do jeito que Deus quis, do jeito que Deus fez, tá? E os brancos E estão agora está um vindo. movimento bem grande, né? Essa questão do cabelo grisalho, né? De assumir. A gente está vendo até a famosas aí, né? Assumindo o seu cabelo grisalho, né? A gente está vendo aí uma desconstrução, né? De alguns conceitos. Eu ainda tenho poucos grisalhos, infelizmente. Apesar dos quase 42, eu ainda tenho pouquinho. Mas eu não tenho nenhum problema com isso, não. Ah, Tem vai vir, 42. mas já tem, vai fazer 42, essa pele aqui de arte verde. É bem ativejo, tá vendo? Já é a propaganda já para a marca da Babi. Mas É, os brancos estão vindo, mas eu não tenho problema não. Eu acho que é realmente essa questão que você falou, da desconstrução mesmo, né? Da gente romper com esses padrões de beleza estabelecidos, que inclusive adoecem as mulheres, não causam bem para as mulheres, né? e a indústria, outro dia eu estava vendo, né, um lançamento aí de uma, não vou citar, mas é super conhecida, como desamarelar os fios brancos. Eu pensei, gente, mas fio branco, amarela? O que que é amarela? Não é o silicone que você está usando no seu cabelo e que você vai tomar sol e vai, não é? Então, assim, eles criam um problema, acham que a pessoa tem um problema para criar uma solução e ela ir lá e comprar um produto, né? É, Como uma pessoa que tem um cabelo grisalho ou branco, ela vai usar desamarelador para quê? é muito, Né? é, é, é muito bizarro esse mundo da indústria, né? Muito. E quando a gente passa a pesquisar, estudar, a gente
Não é mais, a gente não aceita mais ser enganado, né? A gente deixa de ser refém, né? A gente deixa de ser refém. Exatamente, porque, por exemplo, se eu uso um shampoo que ele não é agressivo, ele só tem coisas naturais, shampoo natural faz espuma. Se esse é o problema, né? Tô aqui Faz para provar e Dani, que é minha cliente. Dani é minha cliente de shampoo. espuma. Sim. O da Babi eu uso tanto o sólido dela como o líquido de garrafa, que é maravilhoso, faz espuma. E assim, porque assim, Faz. as pessoas acham que para limpar tem que fazer espuma, não é verdade. Não. Mas, né, como a gente tem aquele apego, né, emocional pela, né, porque ele não tira o que não deve tirar, ele só limpa o cabelo. Até se você não quiser usar condicionador, você, dependendo do que você está usando, pode ficar sem usar. A minha irmã mesmo, ela não usa condicionador, ela usa vinagre de maçã com água, ela borrifa no cabelo, o cabelo fica super desmaiado, desembaraça muito bem, dá um super brilho. Eu já usei também, é que eu tenho um apego, assim, com condicionador, né, com aquela coisa, assim, eu preciso sentir o cabelo com olhinho, alguma coisa assim, né? É mais a questão do sensorial. Né? E o Sim. meu cabelo ele também resseca mais, né? Por ele ser mais cacheado, então resseca mais nas pontas. Mas quando a gente. Que eu tô querendo dizer, quando a gente começa a estudar essas questões dos ingredientes e o mundo natural, a gente vai eliminando muitas coisas, né? Muitos produtos a gente vai deixando de usar porque não tem necessidade de usar aquilo. Seu cabelo a gente só falta ouvir ele agradecendo, né? A pele da gente, ai, obrigada, né? Até que enfim, né? Tô recebendo aqui o nutriente, né? Uma coisa que realmente. Porque às vezes, por exemplo, na questão do conservante, o produto até tem ingredientes ótimos. Só que o conservante que ele tem ali, que vai fazer ele durar 2, 3 anos na prateleira, acabou. Não deixa a sua pele ou o seu cabelo ter aquele benefício, né? Exato. Aquele sintético ali acabou. Teve até um E médico, né, que ele fala assim, né, que voltando para essa parte de alimentos, né, ele fala que um produto, quanto mais tempo de prateleira ele tem, menos você tem de vida. Quer dizer, que você come um alimento, quanto mais conservante ele tem, mais vai te fazer mal. E isso vale também para os produtos, para os cosméticos. E não é à toa que os cosméticos naturais, a validade deles é menor. Porque quais são os conservantes que, em geral, a gente utiliza? Vitamina E e óleo de copaíba, pelo menos é o que eu utilizo. É a vitamina E Uhum. e o óleo de copaíba, que são ingredientes naturais e que São dão antioxidantes. conservância, sim, vão dar uma Uhum. conservância até de 9, 10 meses para o produto, 9, 10 meses, porém, não vai ficar 2 anos, 1 ano e meio, que nem a gente vê alguns aí, até 5 anos. Tem produto que tem validade de 5 anos. Mas vem cá, você vai Tem levar pro... 5 anos para acabar com aquele produto, né? E assim, quando a gente passa a usar um produto natural, por a gente saber que a validade dele é menor, isso ajuda até na questão do nosso consumo. Porque você sabe que ele não vai durar tanto tempo assim, então você não vai sair comprando um monte de coisa. Você vai comprar aquilo que você precisa, e aí quando ele estiver realmente perto de acabar, aí você compra outro, né? Então, te ajuda Vamos nessa ter, questão inclusive, financeira. exatamente. Inclusive, também vamos ter uma live com uma outra amiga que vai falar sobre sustentabilidade e minimalismo, que é uma outra coisa que tem muito a ver com a Sim, cosmética natural. sim, exatamente. Quando eu comecei essa busca, né, por coisas mais naturais, eu sempre ouvia falar em minimalismo, eu achava, né, imagina. Mas O que é quando você isso, né? começa, Que bicho é esse? que isso, imagina eu, minimalista, até parece.
Mas, conforme a gente vai estudando, a gente vai percebendo, né, que a gente realmente não precisa de tanta coisa. Assim, a indústria, ela quer fazer a gente acreditar, ela vai criando necessidades na gente que não existem, é para a gente poder ir lá e gastar e comprar. Imagine, né, uma empresa que já existe há 10, 20 anos, o tanto de produto que ela tem que ficar lançando ali, criando ali um marketing, né, para vender aquele produto, né? É, E a gente sabe que essa questão de marketing, né, eles pegam pesado nisso. Então a gente acaba assim, eu acabei me interessando por essa questão do minimalismo, a questão da sustentabilidade. Tem gente que às vezes já me perguntaram assim, ah, mas você sabe dizer um produto que seja bom para a gente, mas separando essa questão da sustentabilidade do meio ambiente, né? Assim, ah, aquele produto ele faz mal para o meio ambiente ou ele faz mal para mim? Assim, fazendo essa separação. Eu entendo, porque assim, claro, né? Por exemplo, eu tenho tanta coisa para me preocupar, eu vou me preocupar com os corais que estão lá no não sei aonde, assim, não faz parte da minha realidade. Só que quando a gente vai estudar mais a fundo, a gente vê que é tudo uma cadeia, né? tá tudo interligado, né, Dani? A gente precisa dos corais. Só que eu penso assim, se faz mal para os corais, faz mal para os animais, se polui a água, aquilo vai voltar para mim, vai fazer mal para mim também, né? Então a gente precisa ter esse olhar assim integrativo, né? Que a gente faz parte, né? A gente não é um extraterrestre, né? Que a partir do momento que a Terra não tiver mais condições, eu vou pegar uma nave. Não, se prejudicar o meio ambiente, a gente tá, né? Vai ficar ruim pra Lascado. gente. Vai ficar ruim Exato. pra gente. Então a gente quando a gente se preocupa com a nossa saúde, a gente acaba fazendo escolhas que acabam beneficiando. Uma coisa leva a outra. Não que a gente vai entrar em parafuso, né? Ai, às vezes bate um desespero. Assim, meu Deus, Bate, isso aqui faz bate. mal. Ai, gente, é o cloro que tá aqui na água, é o flúor, é não sei o quê. Meu Deus, calma, calma, né? Não, não precisa ficar assim, né? E vai mudando aos pouquinhos, né? Escolhe uma coisa que você quer mudar, não, eu quero mudar meu shampoo, meu condicionador, né? Agora eu quero mudar a minha maquiagem, eu quero comprar um batom que não tem chumbo, uma sombra que não tem mercúrio, né? Vamos pesquisar, né? A gente compra uma coisa baratinha porque vem da China, gente. Meu Deus do céu. Sem comentários. Vou entrar nesse assunto, né? Sem comentários. Então, assim, vai aos pouquinhos, né? Fazendo as mudanças que a gente. Porque se a gente for entrar em parafuso e querer é mais difícil, né? Como eu tenho endometriose, então eu sempre presto atenção nessa questão dos disruptores endócrinos, né? Ah, esse ingrediente aqui, ele tem estudos que revelam que ele é um potencial disruptor endócrino, então eu não vou usar, né? É uma As questão pessoas de que ter têm prioridades, né? isso, a pessoa tem alergia, por exemplo, às vezes um produto, um ingrediente, para mim, ele não é disruptor endócrino, ele não é potencial cancerígeno, ele não tem nada disso. Para mim, ele é limpo. Mas em outra pessoa, ele pode causar alergia. Então, se a pessoa já tem um histórico de alergia, então aquele produto para ela, aquele ingrediente, para ela não é legal ela usar. Até a questão dos É, esmaltes mesmo, né? Que tem o é. trio tóxico, né? Que é o formol. O formol a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem muitos produtos que têm liberadores de formol. Não tem o formol, mas tem o liberador de formol, que é aquele conservante que eles usam que em contato com as bactérias, ele libera o gás, né?
libera ali o formol, existe uma reação química. Então, a gente precisa conhecer, né, quais são esses ingredientes, né? E aí tem o É, tolueno também, e vários outros, né, que tem, né, nos esmaltes, e a gente precisa tomar cuidado com isso, porque eles não só causam alergia, mas eles causam problemas de saúde a longo prazo. Por exemplo, daqui a 10 anos você vai ver o resultado, né? Que esse é o grande é, problema. esse é que é o problema, porque é bioacumulativo, né? Exatamente, o nosso corpo ele não tem condições porque a gente usa, assim, eles fazem o teste, né? Não, esse produto é seguro, né? Essa quantidade aqui, a Anvisa fala, não, essa quantidade aqui é segura. Mas se você usasse uma vez só, se você usar uma vez só na vida, aquilo ali não vai te fazer mal, porque ele está dentro das especificações de quantidade ali seguras. O problema é que a gente usa todos os dias. Em menos de 24 horas a gente In- já está lá usando de novo. De novo. De Inclusive, novo. falando dessa questão dos esmaltes, existem duas questões pelas quais eu quase não utilizo esmalte e nem unha comprida. Primeiro, porque eu sou terapeuta e também trabalho com produtos, né? E como eu sou terapeuta, faço massagem, aurículo, tal, não dá para utilizar unha comprida, gente. Infelizmente, eu amava usar unha comprida, mas abdiquei dessa vida com muita tranquilidade e sem dor na minha consciência. E a outra questão de eu quase nunca pintar a unha é justamente essa questão que a Dani acabou de falar. Eu tenho esmaltes de algumas marcas que são veganas, mas tem toda essa outra questão bioacumulativa. Então, eu só pinto unha realmente para uma ocasião especial, para uma situação realmente que eu acho que, eu quero pintar a unha para fazer um. Do E contrário, esse é o uso correto, né? Tem até um post aqui no perfil que eu falo, existe esmalte não tóxico, né? Eu fiz até em duas vezes, porque haja pesquisa ali, né? Mas assim, é, qual a conclusão que a gente chega? Não existe. Não não, existe um esmalte que seja 100% natural, que não vai te fazer mal. Todos eles têm algum ou outro. Tem os mais limpos e tem os, né, os mais sujinhos, né? é, Então, mas todos eles têm um potencial, né? Aí você tem que pensar, eu sou manicure, eu me exponho a esse produto todos os dias, né? Porque a gente passa na unha, mas ele penetra, né? A uhum, gente tem que ter essa consciência que penetra, em poucos minutos ele cai na nossa corrente sanguínea. Assim, não exato. são todos os ingredientes que, às vezes até é, tem um ingrediente que ele faz mal, mas ele não penetra. Só que naquela fórmula daquele produto tem um outro ingrediente que facilita essa entrada, né? Como por exemplo, de sódio EDTA, né? Ele facilita essa entrada, né, do ingrediente na pele. Então, essa combinação de ingredientes que a gente precisa prestar atenção. Eu até comprei um esmalte que eu falei, olha, ele não tem nada, ele não tem formol, não tem tolueno, ele é maravilhoso, ele não tem cânfora, não tem nada. Mas olhando lá bem, ele tem benzofenona. A benzofenona é a mesma lá do protetor solar que mata os corais, mas qual o problema para mim da benzofenona? Ele aumenta a atividade estrogênica no meu corpo. E eu já tenho uma luta contra a predominância estrogênica, né, em relação à endometriose. Então, eu já não uso, Tá né? vendo? Já eu tenho outro esmalte que não tem nada disso. Ele tem potenciais alergênicos. Eu não tenho alergia. Então, eu posso usar de vez em quando. Mas para uma pessoa que é alérgica, ele já não serve. Então, por É, isso que é muito difícil a gente falar assim, olha, gente, façam isso, não usem isso, não usem aquilo assim. A gente precisa divulgar a informação, mas cada pessoa precisa assumir o protagonismo mesmo da saúde dela e falar, não, isso aqui eu não vou usar, porque para mim ele não é legal, né? E aí é, você não fica tão refém. eu acho que você até meio que já respondeu, né? Que foi uma das perguntas que veio, que foi qual é a maior mudança na sua saúde com a retirada dessas substâncias? Qual foi a maior mudança que você sentiu?
na tua saúde? Então, até com relação às lesões de endometriose, elas estão diminuindo, né? Fazendo os exames, sempre acompanhando, elas estão entrando numa. Estão diminuindo, não estão avançando e estão diminuindo, né? Eu não tenho mais. Eu estava com a pele com muita alergia, de mancha, de descascar. Teve uma época que eu achei até que eu tivesse com psoríase, assim, eu não tive mais isso. Eu sempre fui muito alérgica a cheiros. Tanto Uhum. que até no post do Parfum eu falo ali, né, que eu sempre tive inveja daquelas pessoas que, ai, podiam andar perfumadas, né, e tal, exalando aquele cheiro bom, mas eu não podia usar, porque sempre me dava dor de cabeça e já ia pra garganta direto. Né? E assim, desde que eu eliminei produtos com esses ingredientes, eu nunca mais tive nenhuma crise de rinite, nem de sinusite, nem de faringite, nada. A minha pele era muito seca, né? A pele do corpo, né? Embora o rosto seja oleoso, mas eu sempre tinha que estar passando um hidratante, sempre tinha que estar. Agora eu já não sinto mais essa necessidade de ficar passando toda hora alguma coisa. Outro dia eu até fui no médico, né, no consultório, e aí eu fui usar o banheiro e lavei minha mão, né? Aí eu saí de lá super incomodada, assim, já tive que usar o meu álcool em gel, que é natural, para poder arrumar a situação, tirar aquela secura. Né? Então, assim, você vai percebendo mudanças na sua pele, na sua saúde, né? Às vezes você vive gripado, vive doente, vive com alergia, e às vezes você nem tem ideia que é aquele produto que você usa todo dia, né? Então, principalmente para mim, foi essa questão da minha pele e das alergias, né? Não alergia só de pele, mas de rinite, essas coisas, e da endometriose também, que eu notei uma mudança A, re- positiva. a regressão, né, do teu quadro. A regressão. Mas se eu não Isso, tivesse, se eu não tivesse feito nada disso e tivesse deixado só na mão ali da medicação, com certeza não ia haver essa. tu teria ido parar na cirurgia. Exatamente, exatamente. E mesmo Que é o que que acontece. e mesmo que tenha uma a questão da medicação, né, sempre me assusta muito, né, quando eu vejo a bula, né, das coisas, eu falo, gente, né, isso aqui, qual é o benefício, né, que eu tenho de tomar isso aqui? Porque às vezes até o que você toma, o efeito colateral dele é justamente o problema que você quer combater. É que nem Exato. antidepressivo, né? Você vai olhar a bula do antidepressivo, o efeito colateral que ele pode te dar, depressão. Aí você fica. Como? Né? Eu queria falar, a Thaís deixou uma pergunta que é sobre se o shampoo líquido é o melhor para transição capilar. Thaís, eu estou deixando anotada a sua pergunta para quando a gente fizer o nosso especial sobre transição capilar, mas eu vou dar minha opinião e se a Dani quiser já antecipar a opinião dela, eu acho que sim. Quando você está fazendo a transição capilar, o líquido, dependendo do líquido que você utiliza, claro, né? Vai ajudar sim. Você concorda, Dani? Concordo. Concordo porque eu não, quando eu fiz a transição, não foi pro líquido, eu fui direto para em barra, né? E eu tive um pouco de dificuldade, né? Principalmente se você tem o cabelo cacheado, que você está acostumada a usar muitas coisas, né? Tem essa questão, a gente também vai falar sobre isso, né? A gente precisa fazer um detox primeiro do cabelo antes de, né? Depois a gente pode ensinar a falar sobre isso, né? Mas Exatamente. Por já que a isso que eu acho que mudança a gente não tem que foi. fazer uma live, por isso que eu acho que a gente tem que fazer uma live para explicar para as pessoas
que não é simplesmente trocar os produtos. Não, não é assim, né, Não Dani? é, não é. Não é. E assim, eu não sei se tem alguém aqui que tem cabelo cacheado, mas geralmente quando a gente foi em 2015, 2016 que veio esse boom, né, do cabelo natural, né, e todas as mulheres assumindo, fazendo transição e tal, e aí muitas passaram a ser adeptas do no poo, Sim, né, do cool wash, né, que é você lavar sem espuma e tal. E a gente já tinha essa orientação, né? Antes de você fazer esse procedimento, você tem que deixar de usar certas coisas, porque o shampoo que é no poo, ele não vai conseguir tirar todos aqueles resíduos, né? Então, a mesma coisa são os produtos naturais, né? Sua pele tá lá com uma capa lá, toda encapada, cheia de coisa e tudo, aí você vai usar uma coisa, ele não vai ser capaz, às vezes, de tirar, ou mesmo de. Você precisa fazer um detox mesmo, precisa tirar todos aqueles resíduos, né? E a gente vai falar mais sobre isso, mas basicamente é isso, né? Não é só, basicamente. né? Não. Mas assim, Thaís, já fica aí sabendo que sim, o líquido seria mais fácil, mas eu vou conversar com a Dani para a gente tentar marcar essa live para o mais breve possível, porque eu acredito que seja do interesse geral, principalmente das que são cacheadas, que alisam os cabelos e que querem fazer a transição, porque a maioria é cacheada, né? A maioria é cacheada, alisou o cabelo por muitos anos e agora não quer mais continuar escrava dessas químicas no cabelo. Então a gente vai tentar marcar para o mais breve possível. A gente está quase encerrando, mas ainda tem mais uma pergunta, e essa pergunta, inclusive, a gente quis deixar justamente para o final, para o pessoal fazer aí uma reflexão. Perguntaram se a diferença de valor nos produtos naturais para os industrializados é muito grande. Então, aí muito depende do que a pessoa ela é acostumada a consumir. Que nem eu já gastei muito dinheiro com coisas industrializadas, né? Com ingredientes ruins e que tinham um valor elevado. Tipo assim, comprava até parcelado, né? E assim, caros. Então, assim, eu acho que o que pode. O que eu acho, na verdade, eu não vejo nem só a questão do valor. Eu penso na disponibilidade. Por exemplo, existe uma grande diferença mesmo. Hoje mesmo eu não vou na farmácia. Eu vou fazer o que na farmácia? Não tem nada lá na farmácia que tá dentro do que eu costumo usar. Perfumaria faz tempo. Às vezes eu vou na perfumaria para olhar os rótulos, fazer pesquisa, né? Para Para ficar fazer olhando pesquisa de campo, né? Fazer pesquisa de campo, e, espiando. e trazer um questionamento aqui pro perfil, né? Fazer para a gente bater um papo aqui, falar sobre os rótulos. Mas assim, a gente muda, né? Muda o. Se a gente for olhar, claro, se você for comprar um sabonete no mercado, ele vai ser muito mais barato do que um sabonete natural. Existe essa diferença, sim. Só que você compra aquele sabonete natural e você não vai precisar ser escravo de outros produtos, porque ele não vai agredir a sua pele, né? Você não vai ter um monte. É por isso que a gente falou do minimalismo, né? Quando a gente muda para as coisas naturais, a gente diminui a quantidade de produtos que a gente usa, né? Porque o produto, muitos produtos naturais são multifuncionais, ele tem mais de uma função, né? Ele não estraga a função do vizinho, Não, né? Ele faz o não trabalho estraga. dele bonitinho e deixa para o outro, né? E ainda faz um serviço a mais, né? Por exemplo, a gente, né, que já tem mais de 35 anos, né? A gente usa os anti-ages, né? Eu também. A gente usa os anti-ages, né? Anti-idade. Se você usa um creme natural, que tem coisas naturais ali que já é próprio para aquilo, o seu próprio hidratante, ele já é anti-age. Você não precisa usar um outro anti-age, porque Não, geralmente nos passos de beleza é assim, né?
São 10 É, passos. Então, inclusive assim, por isso que eu coloquei as rotinas de skincare descomplicadas, porque com produtos naturais você não tem a necessidade de fazer trocentos mil passos. Outra coisa, essa questão que você acabou de falar, né, dos multifuncionais. A manteiga corporal que eu tenho aqui na Arte Verde, por exemplo, ela é para o corpo, para a mão, para o pé. Você não precisa utilizar um creme para a mão, um creme para o pé, um creme para... Não. sim, Ela é a hidratante mesma para o coisa, corpo a inteiro. mesma, a mesma coisa o sabonete também, por exemplo. Você compra um sabonete que ele é natural, você pode cortar um pedacinho dele e fazer um sabonete líquido. Tem várias receitas de sabonete líquido. Então, uma parte você usa corporal, porque a gente sabe que para o rosto, para o pH da pele, todas as coisas, é bom que seja líquido mesmo, né? Sim, Então, você mesma pode fazer e dura. Tem receita, inclusive, aqui no perfil ensinando a fazer. Então, assim, parece ser mais caro, mas quando você olha o todo, você olha todos os aspectos, é a mesma coisa. Não, não, não. E outra, existem marcas naturais que são mais caras e outra, essa variação de preços que existe na indústria convencional existe no natural também. Tem também. Na marcas que artesanal tem natural também. isso, por exemplo, tem marcas naturais que têm os selos, né? Por exemplo, um selo da EcoCert, que é caro, né, de você ter esse selo. Aquela marca, tudo que a marca faz ali, o quanto ela investe, né, e quando ela sai do artesanal, né, ela já deixa de ser artesanal, ela vai repassar aquele valor para o cliente. Né? O artesanal ele consegue ter um pouco mais de controle sobre isso, essa questão do preço, né? Então é uma questão de você pesquisar também, de você conhecer. O mesmo que a gente faz na indústria convencional, a gente também aplica para o natural. Né? Existe essa variação, e você fala, ah, não, eu não vou comprar esse desodorante aqui dessa marca natural, que ele é muito caro, não dá para mim, não, mas tem uma outra marca que é natural também, e eu olhei o rótulo, os ingredientes, é tudo bonitinho ali, e tem um preço muito mais acessível, então eu vou comprar dela. Né? Então Exato. a gente tem essa. Ah, não, o natural é muito caro. Não é muito caro. Não é assim. Claro, se você for comparar com o que você compra no mercado, até o que você compra na perfumaria é mais caro do que o que você compra no mercado. Né? São nichos diferentes, né? Então a gente vai pesquisando e vai vendo aquilo que cabe no nosso bolso, mas é possível sim a gente ter não vou dizer assim tudo, né? Não dá para ter que nem tem várias coisas que eu gostaria de mudar na minha casa, na minha vida, que seria muito melhor, mas financeiramente eu não consigo Essa fazer. mudança é gradativa também, né, Dani? Algumas coisas podem Sim. ser gradativas, né? Exatamente. Eu comecei com a alimentação, depois eu mudei para cosméticos, depois eu mudei para coisas de casa. A questão dos absorventes, por exemplo, descartáveis, eu não uso, eu uso só os que são reutilizáveis. Eu levei um tempo para fazer o meu kit, né? Eu não comprei tudo de uma vez, não. Eu fui montando o meu kit e fui abandonando aos poucos os descartáveis. Então, exige um Um planejamento, né? planejamento, exatamente. Exatamente. E tem uma questão que eu acho que é até a mais importante. Quanto que custa a sua saúde, né? Quanto que você vai economizar em remédio, em idas a médico, dependendo até da situação, se for uma situação grave, né? Então, quando você opta por produtos naturais, é um investimento que você está fazendo também a longo prazo na sua Sim, saúde, né? exatamente. Que nem, por exemplo, pegando o meu exemplo mesmo, hoje eu gasto muito com suplementos para tentar arrumar toda a bagunça que eu fiz por anos e anos e anos na minha vida e não sabia. Eu era totalmente ignorante. Eu pintava as unhas todo dia, eu trabalhava com isso, eu vivia o esmalte. Eu tinha mais de 500 esmaltes. Então, imagina
né, eu trabalhava com isso, eu atendia várias clientes, né, fazendo as unhas, e eu amava aquilo, eu postava as minhas unhas todo dia pintadas, assim, se eu soubesse, mas eu não sabia, não tinha, eu achava assim, eu não tenho alergia, então, não tenho alergia, então para mim não faz mal. Tava lá. É, Hoje eu gasto com isso para tentar recuperar a minha saúde, mas se é uma pessoa que ela não tem os problemas que eu tenho, por exemplo, e ela quer mudar, vai sair muito mais barato. Porque ela vai evitar, como você falou, ter problemas lá na frente. Porque para consertar depois leva muito tempo e gasta. e gasta-se até muito mais, né? Gasta muito mais. Mas é acessível, assim, tem como você fazer as mudanças, né? Só que são gradativas e você precisa pesquisar também, né? E ver aquilo que é possível, né? Para você mudar e você sempre ter essa visão integral das coisas, né? A gente tem essa coisa de muito de pensar naquele momento, muito imediatista, né? Mas a gente precisa pensar no longo prazo, o preço, né, das nossas escolhas. Exatamente. Você conseguiu resumir o X da questão, o preço das nossas escolhas. Porque tudo que a gente faz hoje vai reverberar lá na frente. Então, se você opta hoje por começar a fazer as suas mudanças gradativamente, de forma responsável e de forma que caiba no seu orçamento, você lá na frente vai ter muito menos processos de problemas na sua saúde, né? Eu estou muito contente por ter recebido a Dani hoje, essa querida, que inclusive ela estava um pouco tímida e falou super bem, mandou maravilhosamente bem, Dani. Tava muito nervosa, porque é a minha primeira live. Eu pensei, ai meu Deus do céu, vou embolar tudo aqui. E é a nossa Mas primeira convidada. Olha só, a primeira live dela e a nossa primeira que convidada. honra, hein? Olha, responsabilidade, porque é uma responsabilidade falar dessa questão de ingredientes, de rótulos, mas eu tô aqui dividindo o que eu descobri, né, nessa minha caminhada. Foi uma honra receber você nessa live. Muito, muito, muito obrigada. A Dani, além de ser uma cliente assim querida, ela faz umas resenhas, não só da Arte Verde, mas de todos os produtos que ela consome. Ela sempre faz uma resenha super mega atenciosa, realmente passando para as pessoas aí a visão dela sempre muito sincera. Ela tem uma forma muito didática e sempre muito de fácil acesso para as pessoas terem esses produtos que eram verdadeiros tabus. E a gente precisa realmente simplificar essa questão dos rótulos e entender que nem tudo que é vegano, eu ainda falei sobre isso na última live, nem tudo que é vegano é natural, nem tudo que é natural é 100% limpo. Então, a gente precisa ter essa atenção a detalhes que a indústria não quer que a gente tenha, porque eles Não é querem tudo que é realmente. sintético que é ruim, né? A gente tem a Sim, tecnologia a nosso favor, tem muitas empresas investindo em tecnologia, em coisas sintéticas e que fazem bem, que não fazem sim, mal para gente, né? Então a gente dá esse, não é? A gente não pode demonizar, assim, não, eu não vou, não. não. Tem que ter um equilíbrio, né? Eu já vi muito Exa produto, assim, eu achava, é vegano, então tá ótimo. Se é vegano, tá bom. Não é bem assim, não, né? Ele não pode é bem ser assim. vegano, mas ele pode ter muita coisa ruim nele. Exatamente. Então, por favor, acompanhem o trabalho da Dani, as pesquisas dela no perfil dela, Não Tóxicos e Afins. A Dani tem esse compromisso porque, primeiramente, foi a saúde dela que foi impactada. Então, ela tenta, através do trabalho dela, através dessas pesquisas, ajudar pessoas
para que não passem pelo que ela passou, que tenham informações de uma maneira mais simples. Dani, muito obrigada, te espero, a gente Eu vai que conversar, vai agradeço. marcar a nossa live sobre transição Obrigada. capilar. Vamos fazer sim. Ah, agora que eu vi que a tia Ló e a Heloína falou um oi, Dani. No vídeo foi bem no começo. Agora no comentário do pessoal, a gente fica assim, a gente fica tenso, a gente não sabe se é assim, essa questão de olhar os comentários e falar ao mesmo tempo. Nas próximas eu vou melhorar isso. Essa primeira, sim, mas para a primeira você foi, ó, show de bola. Te agradeço Ah, obrigada. imensamente. Essa live vai ficar salva aqui no nosso IGTV. Para quem não pôde assistir hoje, assistir nos próximos dias, assim como todas as próximas lives também. Vou sempre ter esse cuidado aí para estar salvando. Dani, depois, se você, no nosso vídeo do IGTV, assim que ele subir, se você puder comentar lá e deixar a indicação, tanto do aplicativo que você comentou, que faz a Sim. leitura dos rótulos, como também daquele site que você disse que é de fora, que ele tem umas bases mais ferrenhas de fiscalização. Eu te agradeço, que é para o pessoal, quando for Sim, ver pode a live, ter deixar. essas referências, tá? Minha querida, muito, muito, muito obrigada, viu? Deu uma travadinha, não ouvi sua última frase. Eu te agradeci. Muito obrigada. Eu que agradeço, Babi, a oportunidade. Foi muito gostoso o nosso papo. Muito bom. Você me ajudou aqui, meu nervosismo, que é a primeira live. Foi muito bom. Você me deixou bem. Foi muito bom a nossa conversa. Eu adorei. Meninas, muito obrigada. E meninos que nos acompanharam aqui na live. Essa live vai ficar salva. Não sei se semana que vem vai ter live ou se vai ser na próxima, mas eu vou estar avisando durante a semana sobre o nosso cronograma de lives. Beijo, Dani. Beijo, Beijo, pessoal. Babi. E até a Tchau, gente. próxima. Obrigada, viu? Tchau.